de hoje, enquanto o pessoal vai chegando, tá? Recapitulando algumas coisas da aula anterior, né, em que a gente conversou um pouco a respeito da Bíblia, né, Sagrada, e nesse primeiro estudo, né, que nessa primeira aula que a gente fez, a gente tratou a Bíblia como base, né, para nossa vida cristã, e muito a Bíblia tratada como um princípio inegociável, né? Ou seja, coisas que a gente não negocia em relação à nossa fé, em relação à nossa trajetória cristã, tendo na Bíblia base, né, para tudo aquilo que a gente venha a viver. Até citei, né, no nosso encontro anterior, na semana passada, a Bíblia como um manual de instrução, né, para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. No final, a gente propôs um exercício, né, que cada um pudesse compartilhar um versículo bíblico e que viesse a remeter a alguma fase da vida, né? E eu até fiz algumas anotações aqui a respeito da aula passada, e o que chamou bastante atenção, assim, é que nós tivemos, né, os que compartilharam com a gente, o Oséias, né, não me lembro qual foi a outra pessoa que compartilhou, a Milka acho que compartilhou alguma coisa também, a dona Sandra compartilhou, e a gente viu, por exemplo, como a palavra de Deus ela se encaixa, né, nas mais diversas diferentes, nos mais diversos diferentes momentos da nossa vida, né? A gente viu, por exemplo, o Oséias citou lá um versículo que em algum momento da vida dele trouxe uma certa palavra de confronto para uma mudança. A dona Sandra citando uns salmos que trouxe ali um momento de conforto, um momento de esperança. Então, nós temos na Bíblia, nós temos na palavra de Deus a resposta para os mais diversos momentos da nossa vida, mas necessário é que nós venhamos entender a palavra de Deus sempre com a ação do Espírito Santo, para que ela não se torne um mero livro ou um amuleto ou qualquer coisa do gênero, né? Então, a gente sempre comenta a respeito disso, de nós termos o entendimento da leitura da palavra de Deus sempre acompanhada com o Espírito Santo, para que aquilo não venha se tornar somente, né, um livro ou, de repente, um salmos ou um texto bíblico que a gente goste muito, né? É, até me chama bastante atenção algo que o pastor Alexandre cita muito aqui na nossa igreja, que ele fala a respeito das caixinhas de promessa, né? Como eu acho que todo mundo aqui conhece as caixinhas de promessa, onde você retira um versículo bíblico lá por dia, né? E só que na caixa de promessas você só vai ver versículos bons, né? Versículos que falam de coisas boas. Dificilmente você vai ter ali um versículo de uma repreensão ou um contexto bíblico que venha a te levar para uma mudança de posicionamento ou mudança de conduta de vida, né? Mas ali só vai te trazer, por exemplo, palavras, né, de incentivo. E a palavra de Deus ela é muito mais que isso, né? Ela é mais profunda, ela traz conhecimento, ela traz momentos em que faz a gente também repensar algumas coisas na nossa vida, porque verdadeiramente o evangelho ele serve para isso. O evangelho ele é para confronto, ele é para fazer a gente ser transformado, e dificilmente nós somos transformados quando não somos confrontados, né, com a nossa essência, com aquilo que nós somos, né, para que a transformação possa acontecer. Então, nós vamos partir para o estudo de hoje, um pouco mais, aprofundando um pouco mais, né, dentro dessa metodologia que está sendo repassada aqui pela nossa igreja para a formação, né, de líderes, né, e a importância que tem isso, de nós estarmos reunidos aqui nesse ambiente que é proporcionado pela igreja, para que a gente venha conversar, e essa classe, justamente, ela foi criada para aqueles irmãos que, de repente, não têm tempo, né, de estar na comunhão da igreja nos momentos de ensino, né. Então, a gente consegue, né, com o advento da tecnologia, se reunir nessa sala online. E eu gostaria de agradecer aqui, né, não está presente hoje, né, mas estava na aula passada, a Manu, que nos ofertou aí esse link, né, permanente, que é de uma reunião que acontece na segunda-feira, uma reunião de mulheres, né, então agora a gente não tem mais problema, né, com tempo, por conta do Google, né, que ele tem ali, o Google Meet tem um tempo, né, que ele acaba se fechando, então esse link ele é um link permanente, a gente consegue ficar reunido mais tempo, mas eu já adianto para vocês que a nossa ideia é fazer com que o nosso encontro ele dure sempre ali em torno de uma hora e pouquinho, mas nós não vamos ter aquele problema de repente alguém estar falando e a sala se fechar,
tá? Então, esse link ele é permanente, então a gente vai poder, ao final aí, quem quiser se manifestar, quem quiser ouvir, vai poder conversar com a gente, tá bom? Outra informação importante que eu preciso repassar para vocês é que nós temos, a gente ativou um canal no YouTube, né? E lá a gente está disponibilizando a aula. Eu percebi, fiquei bastante surpreso, assim, que, tipo, a aula que a gente colocou lá, ela deu já 60 visualizações, então, quer dizer que o pessoal tá assistindo, não sei, quem não participou da aula passada, né, que de repente quiser buscar a aula lá no YouTube, a gente vai botar o link no nosso grupo ali, né, a Milka acho que também vai disponibilizar no grupo das mulheres ali, então, todas as nossas aulas estão sendo gravadas. Vocês não precisam se preocupar que a manifestação de vocês a gente não está gravando, tá? Quando vocês falam lá no final da aula lá, a gente não está gravando aquilo ali, para não expor ninguém, então a gente só está botando mesmo o conteúdo da aula para que vocês possam acessar depois, para que vocês possam refletir, para quem não pôde estar presente no dia da aula, possa acessar depois, tá bem? Vamos orar, pedindo para que Deus venha direcionar esse momento, né, para que a gente possa começar então a entrar no conteúdo de hoje, tá bem? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos em comunhão, na Tua graça, debaixo da Tua presença, e nós queremos te pedir, Senhor Deus, para que o Senhor possa abençoar essa classe, Senhor Deus, cada pessoa que se dispôs o seu tempo a participar, aprender um pouco mais de Ti, e aqui nesse encontro, Pai, nós queremos aprender juntos, Pai, queremos aprender juntos, debaixo da autoridade do Teu Espírito Santo, que venha falar ao nosso coração, que venha nos direcionar, nos apontar o caminho, Senhor Deus, e completar, Senhor Deus, a boa obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer fazer algum comentário da aula anterior? Alguém, de repente, reassistiu, ficou com alguma dúvida? Né? Como eu falei lá na nossa primeira aula, esse conteúdo ele é um primeiro módulo, então ele é um conteúdo que eu tô dando uma aprofundada mais nele, estou pesquisando um pouco mais para poder montar as aulas, justamente pelas características do grupo que a gente tem, que é um grupo de pessoas que já estão há algum tempo na caminhada com Jesus, já estão na igreja, mas mesmo assim, esse conteúdo ele é base, né? Então a gente tem que começar pela base, a gente tem que ter uma base para começar. Depois a gente vai aprofundando em outros módulos, né? Então é interessante que qualquer dúvida que fique, a gente também possa discutir, possa sanar. Eu sempre digo, eu não sou teólogo, eu não sou professor, né? Mas eu acho que quando a gente pode colocar as ideias e confrontar as ideias, a gente pode tirar boas respostas, podemos tirar boas perguntas também, que depois a gente pode pesquisar e trazer aqui as respostas. Então eu queria saber se alguém quer se manifestar, fique à vontade, só abrir o microfone de boas aí, e fazer o seu questionamento, fazer a sua ponderação. Se ninguém vai falar, eu vou avançar. Ninguém? Então eu vou avançar no conteúdo. A dona Sandra está comigo aqui hoje, está aqui em casa, então ela não quer falar. Ela disse que balançou a cabeça, não quer falar. então, então a gente vai avançar no conteúdo, tá bem? Hoje eu vou pedir para a Milka, que está comandando os slides aqui, já gravando a aula também, vou pedir para a Milka botar já o nosso primeiro slide, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da salvação do homem, tá? A salvação. A gente sabe, né, que ali, quando a gente vai falar a respeito da Bíblia, vai falar a respeito dos evangelhos, né, Antigo e Novo Testamento, a gente sabe que tudo vai convergir para o propósito de salvação que Deus tem sobre a humanidade, representada na figura do seu Filho Jesus Cristo, né? Dentro do propósito de redenção, do propósito de salvação pela humanidade, nós vamos ver ali, né, materializado na história de Jesus, naquilo que Jesus passou, né, através do sacrifício da cruz, né, a gente vai ver retratado isso, né, na história bíblica. Eu queria dar uma saudação especial para nossa amiga Jorisa, que hoje ela acertou o horário, acertou o dia. Então, parabéns, Jorisa, palmas para você. Está todo mundo te aplaudindo, Jorisa. Seja bem-vinda ao nosso estudo, né? A Jorisa que tinha, ó, tá todo mundo aplaudindo, mandando palminhas para a Jorisa. Então tá. Então a gente começa aqui falando nesse primeiro ponto, né, a respeito da salvação do homem, né? A salvação do homem como um presente, uma dádiva de Deus sobre as nossas vidas, tá? Então, o versículo chave e talvez o versículo que todo mundo, né, percebe,
versículo que mais fala a respeito da salvação e que talvez seja um dos versículos mais bonitos da Bíblia, né? Está lá em João 3,16, que vai retratar muito essa questão do amor de Deus pela humanidade, né? A gente vai ver em João nas suas palavras e na sua forma de se portar, João retrata muito isso, tanto é que ele é conhecido como o apóstolo, um dos discípulos do amor, né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fato é que esse versículo ele é dito, né, por quem é cristão e por quem não é cristão. Mas quando nós olhamos esse versículo na sua profundidade, no seu teor profundo, a gente vai verdadeiramente analisar o quão importante é nós vivermos isso que João 3,16 nos retrata, né? Então, quando a gente vai dividir esse versículo por partes, a gente vai entender o propósito redentor de Deus sobre a humanidade. Então, a salvação do homem como um presente de Deus, a mim, pelo menos, se retrata nesse versículo. Esse versículo, eu acho que ele vem para englobar, né, tudo aquilo que Deus pensou e pensa, né, como salvação para a humanidade. Então, o que o versículo vai dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nesse versículo tem princípios que Deus faz, né, que Deus fez, né, que foi amar o mundo, né, dar o seu único filho, e aí vem os princípios que nós precisamos, né, que é o quê? Crer nele, né? Então vem o princípio para nós. Digamos assim, a responsabilidade é jogada para nós de novo. Olha, Deus ele fez o seu sacrifício, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Então basta nós crer para que nós não venhamos perecer e venhamos ter a vida eterna. Então, a salvação do homem dada como um presente de Deus para a humanidade. Passamos para o segundo slide. Aí nós vamos entender um pouco a respeito da criação, tá? O primeiro princípio que nós devemos entender a respeito da criação é que Deus é o Criador. Assim como nós, a gente vai perceber que essas aulas elas são baseadas por princípios, né? Lá no primeiro princípio da nossa aula, a gente trouxe a Bíblia como fundamental, a Bíblia como, né, como fundamento para tudo aquilo que a gente está vivendo. E outro princípio que nós precisamos entender é que Deus é Criador, tá? Deus criou, né? Deus criou o mundo, Deus criou tudo que nele há, Deus nos criou, tá? Nos criou com propósito, né? Então, Deus é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, aqui nós partimos de um princípio de que Deus é o criador de todas as coisas, tá? Então, eu faço aqui uma pergunta, tá? E vocês podem abrir o microfone e podem me responder. Eu faço uma pergunta para vocês. O mundo é bom? Podem abrir o microfone aí para não parecer que eu estou num monólogo, por favor. Vocês acham que o mundo é bom? Não. Não? Ó, o Oséias disse Mas, que não. Samuel, Oi? boa noite. Biblicamente, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, ele não é bom. Eu acho, biblicamente, eu te dizendo isso. Tá. O mundo jaz do maligno. Para Angelita e para o Oséias, o mundo não é bom. Eu acho que Deus criou o mundo bom. Os homens é que, os seus pecados, as coisas que os homens fazem de errado, que destruiu o que há de bom no mundo. E eu acredito que o nosso pecado, contudo, foi que interferiu nessa bondade aí, porque eu acredito que tudo que Deus fez é bom. Então, Perfeito, Cláudio. Pode falar. o dedinho do ser humano foi que foi corrompendo o mundo. Então, assim, ó, eu vou chegar nessa abordagem da Cláudia, porque é nessa linha que a gente precisa pensar nessa noite e raciocinar, tá? O mundo criado, a gente precisa entender que o mundo é bom, tá, gente? O mundo é bom. Por quê? Por que o mundo é bom? Porque o mundo foi criado por Deus, né? E tudo que Deus criou é bom. Quando nós pensamos o mundo como criação de Deus, o mundo é bom. Agora, quando nós analisamos o mundo como sistema, tá?
O Jô tá botando ali, estando na presença de Deus é bom, tá bem? Quem não quiser se manifestar pode escrever, tá bem? Pode colocar aí, o pessoal que é mais tímido pode colocar. Então, quando nós pensamos um mundo como sistema, como é hoje, que foi o que a Cláudia colocou, o mundo não é bom, ele se corrompeu. Mas a gente não pode, gente, digamos assim, tirar a essência das coisas. A gente não pode tirar a essência de Deus que há na sua criação. Então, quando Deus criou o mundo, ele criou como algo bom, tá? Então, o mundo, ele é bom. Mas, no entanto, diante, né, da corrupção humana, né, diante das ações, né, que nem a Cláudia falou, quando o homem começou a botar o dedinho na coisa, né, por conta do livre-arbítrio aí que todo mundo tem, o mundo passou a se tornar, então, algo ruim. Mas o mundo, na sua essência, é algo bom, porque foi criado por Deus. Ele, como sistema, ele tem as suas corrupções. Tá? Então, nós precisamos entender isso. Não podemos tirar a essência de Deus como criador das coisas, né? Não podemos tirar. Deus criou o homem e criou o homem bom, né? No entanto, a corrupção fez com que o homem, né, não se tornasse bom e que o coração do homem também passasse a ser mau. Então, Deus, ele é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, se nós servimos a um Deus que é bom, aquilo que Deus cria é bom, né? Então, partimos desse princípio. Deuteronômio 29, eu vou abrir aqui, vai falar a respeito dessa criação. Eu acho que eu tenho escrito aqui, ó. Partimos do pressuposto, né, de que o que foi revelado é nosso, devemos explorar, e o que é oculto, encoberto, pertence a Deus e é de sua exclusiva autoridade. Então, isso vai estar explícito em Deuteronômio 29, que vai dizer o seguinte, a respeito daquilo que está oculto, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, tudo aquilo que está coberto e encoberto, ou seja, que é visível e invisível, foi criado por Deus. Aí nós passamos para uma ótica do Novo Testamento, Colossenses, né, a carta aos Colossenses 1,16, que vai dizer o seguinte, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Deus criou todas as coisas. Formado do pó, o homem foi cuidadosamente formado do pó da terra e recebeu o sopro de vida diretamente de Deus. Quando nós passamos a perceber a respeito da nossa formação como seres humanos, nós vamos entender que Deus habita dentro de nós. Amém? A Bíblia vai dizer isso, né? Que Deus ele poderia habitar em diversos lugares, né? Em templos, enfim, mas ele deixa de habitar em templos construídos por mãos humanas para habitar dentro de nós. Isso desde o princípio da criação. Por quê? Fomos cuidadosamente formados do pó da terra e recebemos o sopro de vida diretamente do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo, quando temos uma vida cristã dedicada a Deus, nós precisamos viver, né, com Deus, entendendo que Deus ele passa a habitar dentro de mim, né? Deus agindo dentro de mim. A Angelita disse que está travando. Está travando para todo mundo? Não? Angelita, deve ser algum problema de conexão aí. Se está travando para mais alguém, por favor, se manifeste, mas no sistema que a gente está aqui nos computadores não está travando. Mas aqui enfim. Fala, Zé. Tá normal aqui. Tá normal? Então tá. Angelita, deve ser algum problema de internet aí, tá? Então, a gente vai perceber, tá, nesse sentido, o homem, né, sendo formado do pó. Tem uma pregação que eu gosto muito de um pastor, do Luiz Hermínio, acho que ele fala, que ele cita os 4 elementos da Terra, tá? Vamos fazer uma aula aqui, eu acho que é em geografia, que a gente aprende os 4 elementos, biologia, sei lá o quê. Vamos lá, quais são os 4 elementos? Me ajudem aí. É a água, o fogo, a terra e o ar, não é? É os 4 elementos, né? Se eu estou errado aí, me ajudem. E nessa pregação, ele
busca retratar como Deus age dentro de nós e como Deus está dentro de nós. Aí ele vai dizer, por exemplo, que a água, se nós pararmos para observar a água criada por Deus, né? A água, o nosso sangue, ele é composto, eu acho que 90% de água. Boa parte do nosso sangue é composta por água. Aí depois ele vai dizer, por exemplo, o pó, né? Então fomos, a terra, né? Fomos criados do pó da terra. Mais uma ação de Deus, Deus deixando impressões dentro do nosso ser, dentro da criação, né? Então, o homem lá criado, né, do pó da terra, do barro, enfim, né? Então, a terra. Né? Então já temos dois aí, a água, o nosso sangue, e, né, a terra através do pó da terra. Aí nós temos o ar. A Bíblia vai dizer que ele soprou, deu sopro de vida em nossas narinas, né? Então, o ar também, Deus, na sua criação, ele coloca o seu sopro de vida, né? O ar que respiramos, Deus agindo dentro de nós através do seu sopro. E o fogo, ele vai dizer que então, nessa analogia para a gente entender, é o fogo do Espírito Santo que queima dentro dos nossos corações, né? Então, eu gosto muito dessa retratação, porque ela parte de um princípio físico, né, que é o que ali, os 4 elementos, né, criados por Deus, né, não pela ciência, mas criados por Deus, os 4 elementos e Deus colocando isso dentro de nós, ou seja, o próprio Deus agindo dentro de nós. Nós precisamos, gente, sempre olhar com uma ótica maravilhosa isso, né? Sempre entender que nós temos um Deus que é soberano, que está acima de todas as coisas, e esse Deus soberano, ele escolheu habitar dentro de nós, né? Ele escolheu habitar dentro de nós, nós que somos imperfeitos, que somos quebrados, enfim. Então é a verdadeira relação entre criador e criatura. É essa relação que Deus sempre desejou para a humanidade. É essa relação que Deus sempre desejou entre o homem e Deus. Uma relação de quê? De proximidade. Então, Deus agindo e Deus habitando dentro de nós. E aí, pode descer um pouquinho aí, Milka? Que eu acho que aparece mais ali o outro slide, ele não ficou do tamanho certo. Mas ali a gente vai ver, por exemplo, a imagem de Deus. Nós vamos ver lá em Gênesis 1:26, que vai dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e carregamos essa marca divina dentro de nós. Olha quão poderoso e quão glorioso é esse tema da criação, essa base da criação, quando nós passamos a entender de onde nós viemos. O nosso grande problema, gente, como igreja nos dias de hoje, é algo que eu percebo, tem algumas coisas que nós não sabemos viver como igreja, como corpo de Cristo. Né? Primeiro que nós não vivemos as conquistas do sacrifício da cruz. Né? É como se a nossa vida, a nossa trajetória cristã, ela não estivesse representada e nem baseada no sacrifício da cruz. E outra coisa que nós muitas vezes não conseguimos viver e não conseguimos entender é de que Deus, ele habita dentro de nós. E isso é a supremacia da relação que Deus quer estabelecer com o homem. Porque até na nossa infância, né, o que muitas vezes se a gente fosse performar Deus aqui, tá? Se a gente fosse imaginar Deus de alguma forma, né? Quando você deita a cabeça no seu travesseiro, você pensa assim, como será que Deus é? Né? Muitas pessoas devem personificar Deus, né? Talvez aquele senhor barbudo, né, de barba branca, cabelos longos, né, muito retratado de repente nos deuses gregos, né, lá Zeus, enfim, né, que é o que é talvez a forma mais, né, palpável que a gente tem assim de visualização, né, em relação a deuses. Então os deuses, eles são sempre retratados dessa forma. Mas quando nós pensamos Deus assim, a gente está, em primeiro lugar, né, limitando Deus. Em segundo lugar, a gente está afastando Deus de nós, né? Porque nós imaginamos Deus como algo muito longe, como algo muito distante, né? Então essa é a teoria que muitas vezes nós temos de afastamento de Deus. Só que quando nós entendemos que o relacionamento com Deus ele não tem nada a ver com isso, o relacionamento com Deus ele está baseado em proximidade, a ponto de Deus dizer, olha, eu não estou longe, eu estou dentro de vocês. Eu habito dentro de vocês. Então, Deus ele poderia sim escolher habitar nos melhores lugares da terra, mas não. Por graça, por misericórdia,
né? E por infinita bondade, ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. Quando nós passamos a entender Deus dessa forma, né, a gente passa a viver Deus de uma maneira diferente. A gente passa a ter uma trajetória bíblica, cristã, ministerial, ou em qualquer parte da nossa vida, de uma maneira diferente. De um Deus que está próximo, não de um Deus que está longe. Não de um Deus que a gente precise, né, entrar numa fila, pegar uma senha, enfim, a gente precisa desmistificar esse Deus burocrático que muitas vezes é colocado para nós, né, e entender que Deus, ele habita dentro de nós. Samara está dando amém ali. Então, é mais ou menos por aí. Um exemplo bem didático e bem prático, assim como o artista cria uma obra e coloca nela sua marca pessoal e criativa, Deus colocou em nós a sua imagem, somos obras-primas divinas, né? Então, a gente tem até ali a imagem, né, do barro sendo feito ali, do vaso sendo feito, né, o vaso de barro na mão do oleiro, e a gente percebe que ali, quando o oleiro está fazendo, está manuseando, ele deixa as suas impressões, ele deixa a sua digital, né, ali, e nós também. Da mesma forma, nós fomos marcados por Deus, né, pelos elementos que ele colocou dentro de nós, por tudo aquilo que faz parte da sua maravilhosa criação, e nós somos isso, somos sua criação. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, abre o microfone aí e só me interrompe que a gente para de falar um pouco. Eu vou acelerando e vou falando, e aí pode se tornar, às vezes, um monólogo, tá? Mas a ideia não é essa, a ideia é que a gente também venha ampliar a discussão. Se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Ficou claro até aqui? Se alguém quer colocar alguma coisa. Reunião das Virtuosas botou um positivo ali. Então eu vou seguir. O Osés também. Então eu vou seguir. Deus e o homem. Então aqui a gente vai estreitar um pouco mais essa relação, tá? Angelita, tá ok a tua conexão aí? Voltou? Tá normal? Tá conseguindo? Beleza. Então tá. Desde o princípio, o coração de Deus pulsava com o desejo de comunhão. Então, a gente vai ver que isso parte de Deus, tá? Então, olha para ver como o nosso Deus é. Desde o princípio, o coração de Deus já buscava, né, essa comunhão com o homem. Fomos criados não apenas para existir, mas para viver em relacionamento íntimo com o Criador. Então, aqui é aquilo que nós conversamos no slide anterior, né? O relacionamento que Deus se propôs a ter com o homem, esse relacionamento de proximidade, né? Não é um relacionamento em que as coisas se igualam, mas é um relacionamento em que as coisas se aproximam, né? Então a gente vai ver Deus, o Criador, querendo manter um relacionamento com a criatura. E isso é maravilhoso quando nós pensamos a didática, né? Quando nós pensamos o que Deus é, como Deus é, né? Pense você aí, Deus o Criador, Deus o Todo-Poderoso, ele escolheu se relacionar com você, ele escolheu se relacionar comigo, né? Como um pai, como uma família, né? Esse é o relacionamento que Deus sempre buscou. Então, nós fomos criados por Deus para essa comunhão, criados com um propósito especial de caminhar em comunhão com Deus. E isso a gente vai ver, né, no livro da criação, em Gênesis 1, do 26 ao 28, vai dizer: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a gente vai ver esse desejo de Deus, esse propósito de Deus na criação do homem, estabelecendo um relacionamento, né? Então, acima de tudo, um relacionamento entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura. Uma família de filhos, Deus deseja formar uma família de muitos filhos, todos transformados à semelhança preciosa de Jesus Cristo. Um exemplo prático disso, como um pai amoroso que ensina, corrige
e forma seus filhos com paciência, Deus quer nos moldar à imagem de seu Filho amado. Então, essa relação, e aí, gente, nós temos alguns problemas, muitas vezes, para tratar e lidar com Deus como nosso Pai, né? Como a igreja, muitas vezes, tem dificuldade disso, de estabelecer essa proximidade com Deus, né? Muitas vezes, né, nós não temos referência paterna na nossa vida, né, na nossa vida diária, na nossa vida familiar. Eu, por exemplo, né, os irmãos aqui de Arroio Grande sabem, eu cresci sem pai, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 27 dias e eu não tive uma referência paterna. Se você me perguntar como é ter um pai em casa, eu não sei o que é ter um pai, né? Minha mãe, por opção, né, não casou novamente, então eu cresci numa família sem pai. Eu costumo dizer que algumas coisas, por eu não ter pai, algumas coisas foram tardias na minha vida, né? Eu, por exemplo, até coloco essa situação, né? Eu, por exemplo, aprendi a dirigir depois que casei, né? Inclusive foi a minha esposa que me ensinou a dirigir. Por quê? Porque normalmente numa família, né, normal até, normal não, né? Numa família que tem ali, né, o pai e a mãe como base, normalmente quando o filho completa lá os 18 anos, ou até mesmo antes, o pai pega o filho e diz, vou te ensinar a dirigir, né? E leva o filho para dirigir e estimula o filho a aprender a dirigir, como outras tarefas, outras coisas, enfim. E eu não tive essa referência, né? Eu cresci sem essa referência. Então, fui aprender a dirigir há pouco tempo atrás, tirei a carteira, hoje dirijo, mas custei, né, a ter essa referência paterna. Só que, por eu ter sido criado, né, num lar cristão, por eu ter sido criado dentro da igreja, né, e por ter sido apresentado a Deus como filho, né, ou seja, sempre enxerguei em Deus a figura paterna. Então eu digo para você que no meu desenvolvimento intelectual, na minha trajetória de vida, eu nunca senti falta de um amor paterno, porque sempre tive isso referenciado em Deus. E Deus, ele acabou colocando todas as características de um pai, né, de cuidado, né, de estímulo, na minha mãe. Então, muito retratado nisso. Então, até nisso, Deus foi bondoso comigo. Só que nós temos muitos casos, e até mesmo dentro da igreja, de pessoas que não tiveram bons referenciais paternos, né? E aí, isso acaba se projetando dentro do nosso relacionamento com Deus. A dificuldade que nós temos de enxergar Deus como pai, quando na verdade não tivemos, de repente, na nossa vida e na nossa trajetória, bons pais, né? Então, esse é um grande desafio, mas é preciso que nós venhamos entender que a vontade de Deus, o desejo de Deus, sempre foi se relacionar com os seus filhos, como família, dentro de um modelo de comunhão, né? Ou seja, a comunhão entre os filhos e o pai. Então, essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus para a nossa formação cristã e para aquilo que nós vivemos, né, em Cristo. Então, quando nós rompemos essa barreira e conseguimos passar a entender Deus como algo próximo, conseguimos entender Deus como nosso Pai, nós passamos a fazer parte de todo esse processo de salvação que Deus tem como presente para nós. Amém? Então, ali, só volta um pouquinho, o exemplo, né, que a gente traz aqui, como um pai amoroso que ensina, corrige e forma seus filhos com paciência, Deus quer nos moldar à imagem do seu filho amado. Então, a gente vai ver isso retratado em Deus, o verdadeiro relacionamento de um pai, né? Um pai que nos ama, mas que vai nos ensinar, né? E que, né, na medida em que nós vamos crescendo, ele também vai nos corrigir, né? E ele também vai nos formar o nosso caráter, né? Com paciência e nos moldando à imagem de seu filho. Amém? Vamos passar para o próximo, então. Mais alguém tem alguma colocação a respeito dessa parte? Milka quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? A dona Sandra que sempre puxa os assuntos. O pessoal hoje está meio tímido. Posso falar? Claro, fala, Samara. É bem interessante isso que tu colocou, como tem irmãos, né? Pessoas que não enxergam Deus como forma paterna porque não tiveram afeto do seu pai.
eu fui aprender isso depois que eu me converti como cristã e fui entender o que que é ter o amor de um pai, né? Porque eu também não tive meu pai presente na minha infância. E é bem interessante isso que tu falou. Pode falar. Não, acabei. Então, é justamente isso, porque quando a gente passa a entender Deus como Pai, a gente vai perceber que essas lacunas da nossa vida, todas as lacunas da nossa vida, elas passam a ser preenchidas. Só que a gente sempre diz isso, né? Que Deus ele vai nos tratando conforme a gente vai se deixando ser tratado, né? Então, a gente vai percebendo em Deus o que a gente precisa mudar, né? E como um pai amoroso, né? Deus vai lá e começa a tratar naquilo que a gente vai permitindo Deus nos tratar, né? Então, realmente, a realidade de pessoas, né? Que crescem sem referenciais, né? Humanos, digamos assim, porque a gente sempre vem de uma de uma de uma trajetória de querer materializar Deus em alguma coisa, né? A gente tem uma certa dificuldade de entender, né, que Deus não precisa ser materializado em nós, né? A gente não precisa materializar Deus em nada, né? Deus é Deus, ele é poderoso, ele é soberano, a gente sabe que ele existe e ele não precisa ser materializado. Coisa que a gente vai ver que até no Antigo Testamento as pessoas tinham dificuldade, queriam, né, materializar Deus em tudo, né? E aí a gente vai ver os recorrentes problemas com idolatria que existiam no Antigo Testamento. Só que quando nós passamos a nos relacionar com Deus de uma maneira profunda e nós nos deixamos ser tratados por Deus, Deus vai preenchendo essas lacunas e Deus vai, como um pai que segura a mão de um filho, ele vai fazendo as coisas acontecerem, né? Eu lembro que por eu ter crescido sem pai, né, eu lembro que na escola, né, chegava, eu acho que na minha infância eu era um dos únicos alunos na minha turma que não tinha pai. E chegava no dia das apresentações do Dia dos Pais, todo mundo se organizava e tal, e aí eu me lembro, assim, vagamente, né, das pessoas terem um cuidado comigo, assim, porque eu não tinha pai, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu lembro que eu queria participar de tudo, né? Sempre furão, querendo estar envolvido nas coisas, né? Eu lembro que eu queria participar das apresentações do Dia dos Pais, não tinha pai lá para me assistir, mas eu queria estar, eu queria participar, iam cantar uma música, eu queria cantar junto, né? Então eu estava sempre envolvido, por quê? Porque isso para mim, cara, não tive pai, senti falta. Como eu digo hoje, né, velho, não tão velho, mas hoje já adulto, eu percebo que muitas deficiências, né, da minha trajetória, de coisas que muitas vezes eu não avancei, é por conta de não ter tido um estímulo paterno, né? Eu cito o caso da direção, porque é muito claro essa visão para mim, porque, por exemplo, a gente pega a Milka, né, a minha esposa, ela quando completou 18 anos, né, Milka, né, ela já foi estimulada pelo pai a tirar a carteira, bem antes, né? O pai dela já pegou e disse, olha, aqui em casa todos os filhos vão tirar a carteira, e todos sabem dirigir, né? Podem não dirigir, mas tiraram a carteira, porque foram estimulados pelo pai, né? Então o pai, assim como a mãe também, né? A mãe também traz os seus estímulos. E quando eu falo em figura paterna, eu também me refiro à questão da falta da figura materna, tá? Então, em todos os âmbitos. Oséias abriu o microfone, pode falar, Oséias? Não só um comentário, eu tive meu pai presente em casa, digamos assim. Tive uma referência, né? Mas eu aprendi a dirigir com a minha mãe. O pai não tinha paciência nenhuma para ensinar nada. Até esses dias eu estava falando com o Davi, que eu estava brincando com ele. O pai, claro, ele teve uma criação muito grotesca, assim. O pai dele, acho que era terrível, assim, pelo que eu não cheguei a conhecer. Uhum. Isso é uma coisa também que a gente que às vezes tem dificuldade com o pai. Eu levei muito tempo para aceitar muita coisa a gente acabou não consertando, eu com meu pai, né? Ele acabou partindo, assim. Mas teve muita coisa, por exemplo, esse é só dar um exemplo nesse negócio de dirigir, o pai não tinha paciência, daí acabou quem me ensinou foi a mãe. Pois é, mas até nisso, né? Até nisso a gente vai ver a ação de Deus nas coisas, né? Porque quando é mais ou menos o que acontece comigo. Eu, por exemplo, para minha base da minha vida, muita coisa que eu precisaria de um pai presente e eu não tive,
né, por uma fatalidade, Deus acabou, né, projetando na minha mãe, né? Então, para ela, mesmo tendo sido muito duro, né, a criação de um filho sozinha e tal, eu nunca senti falta da questão de ter um pai em casa, né, no meu desenvolvimento, digamos assim, de adolescência, de criança e tal, porque eu sempre tive uma abertura muito boa com a minha mãe, e eu acho que isso foi sempre muito de Deus, porque normalmente o que a gente percebe é que os filhos não são assim, né? Tem aquela coisa com a mãe, às vezes tem que correr mais pro pai, aquela coisa toda. Então, Deus conseguiu suprir todas essas coisas, e aí é o meu exemplo particular, né? Então, eu agradeço muito a Deus por, no momento da minha vida em que talvez eu precisasse de uma referência paterna, Deus projetou tudo isso na minha mãe, né, nos meus avós, que eu também tive por perto. Então, eu consegui, né, passar por essas fases, né? Mas fato é que muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Como a Samara colocou, tem essa dificuldade de entender Deus como pai, porque verdadeiramente nunca experimentaram ou um amor de pai, ou tiveram os seus problemas, as suas, né, dificuldades na sua criação e não tem uma boa referência paterna. Mas fato é que Deus, ele nos chamou e nos colocou, né, num patamar em que nós precisamos entender que ele é sim o nosso pai, um pai que não falha com nós, né, um pai que sempre procura, né, nos instruir, sim, nos colocar no caminho certo, né, num relacionamento genuíno entre pai e filho. Posso avançar? Mais alguém quer falar? Não? Então eu vou seguir. Agora a gente fala a respeito da queda do homem, tá? Então quando a gente vai falar a respeito desse processo de salvação, então preste bem atenção que a gente está trilhando aqui um caminho, né? Quando a gente vai falar do processo de salvação, do processo de redenção que Deus tem sobre a humanidade, a gente vai falar a respeito da criação, o relacionamento que Deus mantém com essa criação, né? Relacionamento de pai com filho, e aqui nós vamos ver agora o momento em que o homem escolhe então romper essa relação, né? Então a gente vai ver o momento da escolha. A gente sempre vai entender que Deus, ele é uma escolha nossa, né? A gente como a Bíblia diz, né, lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Deus não chega invadindo porta de ninguém, Deus não chega, né, derrubando nada, ele bate a porta. Se alguém ouvir a sua voz, né, ele entrará no coração, né? Cearei com ele e ele comigo. É isso que vai dizer a palavra de Deus. Então nós estamos tratando de um Deus aqui que a escolha é nossa, nós escolhemos, nós optamos por conhecer a Deus, nós optamos por nos relacionar com Ele, né? E a escolha de Deus é nos amar, a escolha de Deus é estar conosco, né? Então, em um momento crítico no Jardim do Éden, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, ou seja, eles fugiram desse propósito, eles saíram dessa perspectiva de relacionamento que Deus deseja manter com o homem. Eles cederam à tentação da serpente, né? A gente vai ver isso lá, a história em Gênesis 3, do 1 ao 6, que vocês podem ler depois e refletir, né? A história da criação do mundo. Então a gente vai ver o homem optando por romper esse relacionamento com Deus, né? Através lá de Adão e Eva, né? Eu tenho a impressão que se a gente pudesse se encontrar de repente com Adão e Eva, né, na eternidade, né, te daria uns tabefes neles lá, puxaria os cabelos da Eva, né? Porque realmente ali começou, né, todo esse processo, né, da humanidade começar a se corromper nesse sentido. E aí a gente passa a perceber o quê? As consequências de tudo isso. Então Deus, ele criou um mundo harmonioso, né, baseado no seu relacionamento com a criação, né? E aí a gente passa a perceber o quê? Que a partir do momento que o homem rompe esse relacionamento, nós temos o quê? As consequências. E aí, é questão química, né? Para toda ação há uma reação. E aí a gente vai ver que sempre que envolve pecado, a gente sempre vai colher, né, os frutos deste pecado. Então, o pecado entrou no mundo como um invasor e trouxe consigo a separação dolorosa de Deus. O que nos separa de Deus? O pecado, né? Então, o que pode fragilizar e romper o nosso relacionamento com Deus? Quando nós deixamos de optar por Deus e passamos a optar pelo quê? Pelo pecado. Foi isso que fez com que a humanidade passasse a ter sofrimento profundo e também morte. Romanos 5,12,
aqui, Romanos 5:12. Vai dizer o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado... Peraí, que fechou a minha Bíblia aqui. Eu estou numa Bíblia online e ela se fechou. Alguém pode... Se alguém quiser abrir e ler aí, fique à vontade, tá? Vou ver se eu não tenho escrito aqui. A minha Bíblia deu os problemas técnicos. Pode ler? Peraí. Alguém quer abrir aí e ler? Até para participarem também. Não? Alguém abriu? Não, então eu vou ler aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a gente vai ver aqui, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Então a gente já passa a ver aqui coisas e palavras, né, que a gente não via lá no princípio da criação, né? Falar de pecado, falar de morte. E aí, por causa do pecado, por causa da decisão, né, errada de Adão e Eva, né, que tiveram lá todo um sistema humano, todo um sistema, né, criado para eles acabaram se corrompendo, cederam, né, às tentações e acabaram pecando. E aí a gente vai ver, né, esse mundo de sofrimento, de morte, de dor, né, que nós, infelizmente, dentro desse sistema que não é bom, que nós acabamos vivenciando hoje. Então, a condição universal, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e para isso hoje não há exceções. Então, todos nós, né, nos enquadramos hoje como raça humana pecadores, né? Mas, pela graça, pela glória, pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício da cruz que nós tanto pregamos, pelo sacrifício da cruz que nós tanto anunciamos, é que somos redimidos do pecado. O pecado é como uma parede alta e espessa que se levanta entre o homem e Deus, bloqueando a comunhão e a luz divina. Então, o pecado ele vem justamente para separar o homem de Deus, para romper com esse relacionamento, para romper com essa base sólida que Deus criou de relacionamento com o homem. Eu acho que, eu não sei se vocês têm essa percepção também, mas como a gente não encontra, muitas vezes, dentro das nossas igrejas, aqui faço uma autocrítica, né, muitas vezes palavras, né, sermões, direcionamentos, né, que venham justamente falar a respeito disso, pecado, né, que venham falar a respeito, né, dessa relação de Deus, né, com o homem e o rompimento através do pecado. Né? Então, a gente vê muitas vezes um evangelho muito saboroso, né? Um evangelho que nos atrai, né? Por aquilo que... Hã? A Milka está dizendo aqui o evangelho sabor de mel, né? Que é docinho, né? Eu nem gosto muito de mel, então já não iria muito nessa linha. Mas a gente percebe muitas vezes o evangelho dessa forma, né? Mas o evangelho que verdadeiramente nos confronta e que nos tira da zona de conforto, aquele evangelho que faz a gente deitar a cabeça no travesseiro, aquela pregação que faz a gente deitar a cabeça no travesseiro, como eu digo, né? Aquela pregação que muitas vezes a gente sente vontade de dar na cara do pastor, porque ele fala umas verdades para nós, né? Então a gente, né? A Samara tá botando aqui o evangelho coach, né? Prega só o lado bom das coisas. É mais ou menos nessa linha. Eu não tenho nada contra os coaches, mas também não tenho nada a favor. Acho que não tem nada a ver com a questão bíblica, né? Tem uma frase que alguns pastores usam, né, que dizem que a Bíblia ela não é autoajuda, ela é ajuda do alto, né? Então a gente precisa entender que a Bíblia não é um livro que vai proporcionar uma fórmula pronta, né, de conselhos, enfim, para nós prosperarmos na nossa vida. Não, a Bíblia ela vai apontar o caminho, ela vai direcionar o caminho. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu levo para a minha vida cristã, né? Quando a gente vai falar a respeito do caminho, a gente vai entender que o caminho ele é estreito, né? Que a porta ela é estreita, que o caminho é estreito. Então isso quer dizer o quê? Que o caminho do evangelho ele é um caminho difícil, ele é um caminho árduo, né? Ele é um caminho que nós não estamos aí livres das aflições. A própria Bíblia vai dizer isso. Mas aí tem uma frase que eu gosto muito que diz que é melhor se arrastar pelo caminho do que correr fora dele. Então
é nessa trajetória, nesse caminho que a gente deve seguir, com todas as lutas, com todas as dificuldades, mas crendo que nós temos um Deus soberano, um Deus que é Pai, né? Um Deus que é perfeito, que criou todas as coisas e que, na sua essência, deseja se relacionar com a gente. Então, quando nós vamos falar a respeito desse rompimento da relação entre Deus e o homem, nós passamos, então, para a perdição do homem. O ser humano foi criado como um ser complexo e tripartido, espírito, alma e corpo. Tá? Aqui, eu só quero fazer um parêntese, porque alguns pastores reformados, enfim, eles tratam o homem como bipartido, tá? Porque para eles, né, se vocês forem estudar a respeito disso, né, a gente sempre entende que o homem é espírito, alma e corpo. Para alguns pastores, né, alguns teólogos, eles consideram nas traduções e nas versões bíblicas, nos versículos bíblicos, que espírito e alma é a mesma coisa, tá? Mas aqui nesse estudo a gente vai seguir o que está nesse estudo, até porque isso é só a título de conhecimento mesmo, não é nada que vai influenciar no seu relacionamento com Deus. O estudo trata o homem como tripartido, espírito, alma e corpo, tá? E aí a gente pode pensar, tá, mas qual é a diferença, né, de espírito e alma, né? Então, a gente já passa para isso. O pecado não afetou apenas uma área, ele corrompeu completamente toda a nossa existência. Então, quando a gente vai falar a respeito do pecado é como uma doença que se espalha, né? Então, ele vem para corromper toda a nossa existência. Quando a gente vai falar a respeito de espírito e alma, a gente precisa entender que a alma está muito relacionada às nossas emoções, tá? Então, tanto é que ali a gente colocou num gráfico, né, a alma com mente confusa, emoções perturbadas, vontade enfraquecida e corrompida pelo pecado. Quando a gente vai falar de espírito, a gente está falando a respeito de Deus, a respeito da santidade, ou seja, Deus como, né, Espírito Supremo sobre nós. Então, o Espírito, aí o pecado vai afetar, né, nos tornando separados de Deus, morto espiritualmente, incapaz de comunhão verdadeira. E no nosso corpo, né, como que o pecado se retrata? Sujeito à dor constante, às doenças e à morte inevitável. Então você imagina só, todo o sistema que Deus criou, né, todo o propósito redentor que Deus criou para a humanidade sendo corrompido pelo pecado a ponto de nos afetar na alma, no espírito e no nosso corpo. Tá bem? A gente avança. Um exemplo, como um espelho que se quebra em pedaços, a imagem de Deus no homem ficou distorcida, fragmentada e irreconhecível por conta da ação do pecado. Aí nós temos a salvação do homem, tá? Eu gostei muito dessa retratação aqui, porque eu acho que aqui, né, a gente consegue ver direitinho a retratação do homem. Antes da gente analisar essas duas imagens, para nós encerrarmos, eu peço que a Milka desça um pouquinho ali. Pode deixar as figuras acima. Pode descer um pouquinho mais, eu acho que vai, não vai? Então, a salvação é o presente mais precioso que Deus poderia nos oferecer. Então, o mundo se corrompe, a gente vê o relacionamento com Deus deturpado, né? E aí Deus ainda, por misericórdia, nos oferece, né, o bem mais precioso, que é a salvação. Só que não é algo que a gente venha a conquistar por nosso mérito, por esforço e por pura graça divina. Não é porque a gente é bonitinho, gracioso, né? Ou pelas nossas obras que a gente vai conseguir ganhar a salvação, né? Não é comprando terrenos no céu, como, né, acontecia, né, na época das Inquisições, enfim, né, que vendiam lá da reforma protestante, né, das indulgências, enfim, não é assim, né? Nós vamos conquistar por pura graça divina. É um dom gratuito, a salvação é um dom completamente gratuito de Deus e não tem preço, tá? Ela não é algo que a gente possa negociar. Então a salvação, por quê? Por que ela não é algo negociável? Porque a salvação ela não foi conquistada por nós, ela foi conquistada na cruz. Então a salvação foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. E aí nós voltamos àquele primeiro versículo, que é a base de tudo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Recebida pela fé, né? É recebida pela graça mediante a fé e não pelas nossas obras. Então, nós ainda vamos falar um pouco a respeito dos princípios de fé, tá? Em alguma parte do estudo a gente vai tratar sobre fé. Então, ela é recebida pela graça de Deus e pela nossa fé em Deus.
e é confirmada pelo Espírito. O próprio Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Romanos 8,16, eu já estou com Romanos aberto aqui, Romanos 8,16 vai retratar isso. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim como alguém aceita um presente amoroso estendendo a mão com gratidão, a fé é o gesto simples, mas poderoso que recebe a salvação de Deus. Então, através da nossa fé, né, através da nossa confiança, mediante a graça de Deus, nós temos, sim, acesso à salvação. Aí volta lá para mim na imagem. A gente vai perceber ali naquela imagem, né, que de um lado tem ali a morte espiritual e do outro lado a vida eterna. No meio, a gente vai perceber o abismo. Né? E aí o que a gente vê ali? Obras, batismo, igreja, né? Porque muitas vezes as pessoas, né, quando chegam na igreja, podem acreditar que porque realizam boas obras, porque são batizados, né? Porque estão frequentando os cultos, porque fazem parte do ministério, né? Acham que por conta disso têm acesso à vida eterna, né? Mas ali a frase vai dizer o seguinte: olha, são pontes curtas que não chegam à vida, né? São pontes curtas que não chegam à vida eterna. Então, tudo isso é muito pouco para que a gente venha alcançar a vida eterna. Aí depois, na segunda imagem, a gente vai ver morte espiritual, e aí a gente tem Jesus Cristo como caminho, e do outro lado a vida eterna. E aí a gente vê que é uma ponte, né, completa, não é uma ponte curta, é uma ponte que nos aponta o caminho e que nos leva e nos conduz para a vida eterna. Então, ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus Cristo, né? Então, a gente vê aí diversas religiões apontando caminhos, né? E nada, aqui o objetivo não é falar disso, mas somente um caminho pode nos levar à vida eterna, somente um caminho pode nos conduzir a Deus, e é através do seu Filho, Jesus Cristo. Tá bem? Podemos passar? Eu acho que... o horário aqui, a Milka está me chamando a atenção, a gente só vai concluir. E aí a gente parte de um princípio: o que fazer para ser salvo? A salvação está ao alcance de todos, Deus preparou o caminho e agora nos convida a responder. Com alguns passos essenciais. O primeiro, crer no Evangelho. Crer genuinamente das boas novas de Jesus Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tá? Romanos 1,16 como referência. Então, crer no Evangelho, muito baseado naquilo que nós temos como fé, princípio de fé, acreditar em Deus. Em segundo, arrependimento. E aqui é que muitas vezes o bicho pega, né? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de se arrepender, né, diante de Deus. Então, ter um arrependimento sincero dos pecados, uma mudança completa de mente e coração. A gente precisa entender que não há relacionamento com Deus, não há evangelho sem mudança de vida, sem mudança de conduta, sem mudança de história. Pode passar um tempo, alguns demoram mais, outros demoram menos, alguns a ficha cai antes e mudam a sua vida, mudam a sua história, mas não tem como nós conhecermos a Cristo e permanecermos da mesma maneira que nós estamos. Eu costumo dizer que o relacionamento com Deus não é algo que nós acumulamos coisas, né? Que a gente pensa que muitas vezes se relacionar com Deus é juntar coisas, né? Na verdade, o relacionamento com Deus é deixar coisas pelo caminho, né? É deixar a nossa vida de pecado, deixar a nossa vida errada, deixar a nossa má conduta pelo caminho. Receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor pessoal, abrindo-lhe a porta do coração, né, conforme vai dizer em João, capítulo 1, versículo 12. Arrependimento não é apenas sentir pena, é mudar completamente de direção, deixando o caminho do pecado para seguir a Cristo com determinação. E tudo isso é baseado num princípio, decisão. Então, a gente precisa ter o quê? Para se relacionar com Deus, precisamos ter posicionamento, precisamos ter decisão. Aqui fechando, eu acho que esse slide ele é bem didático, né? Ele serve para vocês analisarem depois, a gente vai disponibilizar. Aqui a gente entende o plano da salvação completo por Cristo. Deus apaga os nossos pecados, Deus em sua misericórdia infinita apaga completamente os nossos pecados e não se lembra mais dele. Isaías 43, 25 vai dizer isso. O Espírito convence, o Espírito Santo trabalha em nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade, gente, quando a gente vai evangelizar pessoas ou a gente vai falar de Jesus para as pessoas.
Quem aqui já não ouviu dentro da igreja dizer assim, bah, eu falo de Jesus para tanta gente e as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem saber de Jesus. Por quê? Porque não é o que nós falamos que convence as pessoas. O que convence as pessoas é a ação do Espírito Santo em nós, né? Eu costumo dizer que se fosse por pregação que as pessoas fossem se converter ou fossem aceitar a Jesus, né, aceitar os caminhos do Evangelho, meu Deus do céu, acho que o mundo inteiro estaria salvo, porque a gente nunca viu tanta pregação, né? A gente vê na internet, a gente vê nas redes sociais, a gente vê, né, nos compartilhamentos, né, Instagram, Facebook, a gente vê você liga a televisão, tem canal passando pregação o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Mas o que vai convencer é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, é a nossa mudança de vida. Ou seja, nós somos o retrato, né, do Evangelho que nós vivemos. Tá bem? Amor e graça divina. A salvação vem exclusivamente do amor, ou seja, sem amor não há nada, né? Sem amor não há ação do Espírito, sem amor não há como nós falarmos de Deus se não houver amor imensurável e da graça de Deus, nunca das nossas obras ou dos méritos humanos. Exemplo, a salvação é como uma semente preciosa, Deus planta com amor, o Espírito Santo rega com cuidado e nós crescemos e florescemos em Cristo. Amém? E aí um resumo aqui, uma aplicação prática, tá? O plano perfeito de Deus. Deus criou com amor e propósito, o homem acabou caindo pela desobediência, Deus, né, nos ama incondicionalmente e Jesus vem para nos salvar por completo, tá bom? E aí passando ali a última parte do slide, já para a gente encerrar, agora somos chamados a viver como verdadeiros filhos de Deus, em santidade, gratidão profunda e transbordante. Um exercício prático que eu deixo para a próxima semana a gente abrir aula é que a gente venha reservar um momento especial, né? E aí vocês podem escrever aí o que mudou concretamente na vida de vocês depois que vocês compreenderam e experimentaram o amor transformador de Deus, tá? E aí a gente vai abrir a próxima aula com compartilhamentos. Não é necessário, não é obrigatório falar, tá? Quem quiser, peço que todos façam, tá? Mas não é necessário que todos falem, tá bem? Quem se sentir constrangido a falar, não fale. Mas na semana que vem a gente abre a aula, então, contando um pouco dessa experiência, do que mudou de concreto na nossa vida, depois que nós compreendemos e experimentamos o poder transformador do amor de Deus nas nossas vidas. Amém? São 9h11, eu não quero prender ninguém, eu quero dar o espaço para alguém falar, se alguém quiser falar a respeito da aula, para a gente encerrar, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma colocação, fique à vontade.